Salve, meus amigos do bem! Muito bom dia, caros estudantes do meu Brasil. Muito bom dia, amigos estudantes do meu Piauí. Que satisfação estarmos aqui nesta segunda-feira. Às 7h02 cravados aí na tela. Hoje, derradeiro dia do mês de outubro, hein? Como diz nossos avós, derradeiro do mês. 31 de outubro de 2022. Estamos aqui para iniciar os trabalhos da manhã, iniciar os trabalhos da semana. Quanta responsabilidade, hein, galera? Na alegria, na esperança, com o novo presidente eleito, estamos juntos também na certeza da melhora para o Brasil, para todos nós. Que alegria. Marcos Vinícius Pereira já deu salve, salve para nós. Grande Marcos, muito bom dia para o senhor. À tarde nós vamos nos encontrar, será, cara? Para a aula de redação lá nas salas online. Quero mandar meu bom dia muito especial aos professores mediadores, tá certo? Que conduzem aí junto de vocês no presencial, através do kit IPTV Seduc, as nossas aulas. E as cidades que já estão plugadas, tem como atualizar aí, Flavilto? Se já tem alguma aí conosco. Se não, vamos esperar mais um pouco, vamos entrando mesmo devagarzinho. Segunda-feira, as primeiras horas do dia é sempre mais difícil, mas a gente está aqui esperando vocês para participar. Professor, o que é que o senhor trouxe para a gente? A gente vai fazer uma reflexão acerca da escrita, pessoal, da linguagem, pessoal. Em se tratando de redação, nós temos que optar por uma linguagem padrão dentro dos nossos textos, porque já foi falado e repetido por vários linguistas, em especial por vários professores que reproduzem essa história de que a língua falada e a língua escrita são duas modalidades distintas de língua e que a língua escrita segue normativas. Segue a gramática normativa. E a depender do gênero textual a que nós estamos nos propondo a escrever, é óbvio que a gente tem que optar pela modalidade formal da língua. Então hoje é língua padrão no texto dissertativo. Se fosse uma poesia, se fosse uma crônica, se fosse um conto, aí sim a gente poderia permear esse texto de com as duas modalidades, né? Porque é permitido esse gênero. Mas o gênero dissertativo, não. O tipo de linguagem que é engendrado dentro do texto é a língua padrão, aquela que segue a gramática normativa. Jaqueline Lima já entrou aí no nosso chat do canal Educação, dando o seu bom dia. Bom dia para você também. Os estudantes podem nos acessar aí pelo YouTube e, claro, sendo seguidor do canal Educação. E aqui nós estamos falando dos estúdios do maior e melhor centro de produção, divulgação e edição de aulas. Sob os comandos do meu diretor de mesa, Flavilto, vamos começar. Vamos lá, vamos ver o que é que os slides vai conduzir a nossa fala de hoje, tá bom, galera? Vão participando, viu, pessoal, aí no chat, para a aula ficar bem interativa. Vem nessa, vem comigo. Flaviltão, joga aí o nosso slide na tela. Já dá no tilt. Vamos ver aqui. Passa para nós aí, diretor. Língua padrão no texto dissertativo. Hoje, 31 de outubro. Vamos nessa.
Aqui meus botões, acionei. Agora sim, deu certo. Obrigado, Flávio. Ao vivo e a cores. Então hoje nós temos o objeto do conhecimento, é a língua padrão no texto dissertativo argumentativo. O objetivo dessa aula é bem simples, é conhecer os critérios avaliativos das bancas examinadoras, no que tange à obediência à norma culta da língua portuguesa. Pessoal, em qualquer que seja o exame, hein? Não é só no Enem. Em qualquer que seja o certame, não vai ficar de fora a avaliação, a norma culta, não vai ficar de fora. Por que você diz isso, professor? Porque já tem alguns concursos, por exemplo. Alguns concursos não. Alguns vestibulares. Posso citar aqui o nosso vizinho estado do Maranhão. Lá a galera faz o vestibular próprio, que é o PAS, que é o programa de ingresso, não sei, ao ensino superior. A sigla é mais ou menos isso. E lá, por exemplo, o critério propostas já fica de fora, mas não fica de fora o critério que trata da norma culta da língua, mas outros critérios, como, por exemplo, a obrigatoriedade da proposta de intervenção, já tem exames que não obriga, não é nem obriga, mas na UEMA, por exemplo, não obriga. Nós vamos fazer aula expositiva com leitura e interpretação de texto, resolução de questões, claro, e atividade também para casa. Alencar Arsênio, bom dia, querido. Seja bem-vindo. O tema de hoje da aula é língua padrão no texto dissertativo. Vamos fazer essa reflexão para que vocês acordem para esta questão. Não pode, gente, ir para o texto o teu tá, o teu pra, o teu né. Porque isso aqui são marcas de oralidade, ó. Tá, pra, né, tava, tô. Ainda mais o VC. Esse aqui não vai mesmo. Que já é resquícios dessa era da informação, da comunicação abreviada. Né? Esse VC já é resquício dessa abreviação. É o INTERNET. Escrever um texto dissertativo argumentativo exige certas habilidades com a língua, como ortografia, sintaxe, regência, pontuação, conjunção, conjugação, desculpa, mas conjunção também entra, né? Até botar aqui, como entra. Se bem que a conjunção, claro, a escrita dela, porque na verdade a adequação e inadequação, o uso ou não dela, já vai ser cobrado lá na competência 4. Professor, estou assistindo pela TV, a Jaqueline dizendo. Jaqueline, na tua escola, a TV da tua escola, o Kit PTV, ou tu tá assistindo em casa mesmo? Por qual canal? Diz pra gente aí. Tá, Flávio, tu transmitindo pela TV aberta? Não. Tem a Jaqueline... mas até um tempo desse era. Diz pra gente aí, Jaqueline, qual é o canal? Se tu estás na escola assistindo pelo o nosso Kit PTV Seduc. Falar e escrever corretamente é obrigatório para se dar bem. Concordo, em gênero, número e grau. Em qualquer profissão, hein, galera? Fale bem, articule bem as palavras, escreva bem para você ver como você tem vez e voz. Meu amigo, falar é poder, conhecimento é poder, oratória agregadora é poder. Os grandes líderes chegam ao topo do sucesso porque sabem engendrar bem seus discursos, sabem conduzir bem as palavras, não é? Um grande líder se derrota muitas vezes porque fala no linguajar do povo, a famosa falar besteira, né? Se bem que aqui nós ainda não estamos nem tratando do conteúdo da fala, mas sim da maneira como se articula a fala.
Além de ter uma redação bem estruturada, é preciso dominar a norma culta do português para ser admitido em qualquer processo seletivo, manter-se empregado e alçar novas posições hierárquicas. Com certeza, isso aí eu não tenho nem dúvida. Em uma grande corporação e uma grande repartição empresarial, notadamente vai mudar de cargo aquele que, além de notório saber, né, além de inteligência emocional, ele também vai estar no pacote dos seus atributos a questão do falar e escrever corretamente. Apesar disso, mas mesmo que a gente tenha, pessoal, domínio da norma culta, mesmo que a gente seja bom em língua portuguesa, ainda pode acontecer tropeços. Ou vocês acham que os escritores não deslizam? Deslizam, é por isso mesmo que eles vão precisar da figura do editor, não é? Do editor de texto. Tem o editor de texto, o editor de imagem. Aqui no canal tem, galera faz isso. Para justamente corrigir aquilo que não veio dentro do padrão. Os tropeços da língua são os principais obstáculos para os candidatos alcançarem o sonhado 1000 na redação do Enem. Exatamente, olha galera que está aí no chat. Todos os 980, todos, sem exceção, não foram 1000 justamente porque o deslize foi justamente na competência 1, que é a competência responsável por avaliar aí a modalidade formal da língua. O texto dissertativo argumentativo do Enem vem infestados de erros de ortografia, sintaxe, regência, pontuação e conjugação verbal. Né? Nesse caso, a banca examinadora ela fica bastante atenta aí. Para não cometer deslizes, é importante cultivar o hábito da leitura. Isso aqui a gente repete 300 milhões de vezes, mas mesmo assim, o aluno ainda não engendra essa vontade dentro dele, ele não assume essa postura. Enquanto não assumirmos a postura do hábito da leitura, nós não vamos nos dar bem. Leitura de livros, jornais, revistas e sites, por que não? Hoje, eu acredito que 85% do que a gente lê é no virtual. É os PDFs da vida. Por quê? Porque a maior parte da nossa vida a gente vive conectado. Mas é claro que o hábito da leitura do jornal impresso, olha aí o rapaz dando exemplo, ele não pode ser abandonado. O ritual da abertura do livro, o ritual de passar as páginas, o cheiro do livro, é assim algo que a gente deve manter. Como sabemos, erros de português podem causar ruídos e prejudicar a comunicação de alguma maneira. E às vezes, como prejudica? Pode sim, demais. Né? Você lembra daquela minha aula lá, né? Que o rapaz morre, deixa a herança dele, através de um bilhete. Ele escreve de forma aleatória, sem pontuação nenhuma. Não é? Eu já trouxe esse exemplo na aula. E aí, por ele ter dificuldade na escrita, na pontuação, que é um dos elementos da escrita formal, a herança ficou para quem melhor chegou primeiro e precisou pontuar, né? Deixo meus bens a minha irmã? Não, a meu sobrinho. Lembra? Jamais será paga a conta do alfaiate, nada dou aos pobres. Então tem um textozinho na internet que eu já utilizei até para mostrar isso. Isso porque a linguagem é o meio que usamos para transmitir informações, persuadir, entreter, dar feedbacks, etc. Uma revisão cuidadosa e paciente dos seus textos também é fundamental, gente. Tem gente que não lê o que escreve.
para garantir a sua adequação ao culto, à norma padrão. Tem vezes que eu devolvo a redação pro rapaz, né? Ó, lê bem aqui, para mim, ou para a moça. Nem ele mesmo soube o que escreveu, não é? Então é complicado, a gente tem que escrever com a consciência do que nós estamos escrevendo. Mas isso acontece, professor, isso acontece, muitas vezes não é nem porque a pessoa ainda não domine a leitura escrita. É porque parece que escreve sem nenhum planejamento, sem pensar, sem olhar para as palavras, para as frases. A gente tem que escrever e ir lendo o que nós estamos escrevendo. Por isso que nas revisões o professor Wellington sempre diz, pessoal, faz uma pergunta e todo mundo erra. Pessoal, escrever é transpiração ou inspiração? Ele pergunta. Aí todo mundo acha que escrever é inspiração e não é. Escrever realmente é transpiração porque é para os neurônios para funcionar. É pensar e repensar, refletir sobre o que está sendo escrito. É nesse sentido que escrever é transpiração e nem sempre inspiração. Palavras e expressões mais erradas na redação do Enem. Trouxemos uma lista aqui, pessoal, com os 10 erros mais comuns encontrados nas redações. É muito legal. Veja os erros mais comuns e fuja deles. Teste seu conhecimento e habilidades com o uso da língua portuguesa padrão. Marque correta. São suficientes ou é suficiente? $150 são suficientes para as diárias no exterior. $150 é suficiente para as diárias no exterior. Olha aí. Primeiro esquentazinho aqui, viu? As próximas eu vou deixar vocês decidirem. José William. O verbo ser, ele tem umas particularidades, viu? Eu já dei aula dessa aula sobre concordância do verbo ser. Nesse caso aqui, o verbo... quando o verbo ser está colocado aqui, a tendência é ele, nesse caso, concordar com o predicativo. Agora, se o sujeito é pessoa, quando o sujeito é pessoa, é mais natural que o verbo ser concorde com o sujeito pessoa. Se eu digo, elas são poderosas, tá certo, né? Elas são poderosas. Veja que quando o sujeito é pessoa, pronome, indicando pessoa, é natural que o verbo ser concorde com o sujeito. Mas nesse caso aqui, nós estamos falando de coisa, quantidade, dinheiro, não é? $150 é suficiente para as diárias no exterior. É natural que esse verbo ser concorde com o predicativo. O verbo ser é invariável quando indicar quantidade, peso, medida ou preço. Está aí. Essa é a grande pegada. Ó. É invariável, ou seja, não era possível variar o verbo ser concordando aí com $150. Porque a quantidade, peso, medida ou preço. $10 é muito para quem tem pouco, olha aí, outra frase. Não é? $10 é o bastante para quem não tem nada. 75 quilos é o peso que eu tenho hoje, olha aí outro. Então, é natural que indicando quantidade, peso, medida, é invariável. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Por isso aquela frase zona bem popular. A pensou se eu dissesse 1 é pouco, 2 são bom, 3 são demais? Era até estranho, eu acharia. Então, numeral
O verbo ser concorda. E essas expressões é muito, é bastante, é pouco, é demais, elas já são fixas. Bota isso na cabeça. Pode ser o sujeito, quantidade que for. R$ 2.000 é mais do que posso pagar-lhe. 10 metros desse terreno é menos do que preciso. Ó, 10 metros é menos, é mais, é pouco, é muito, é bastante. Essas expressões trazem consigo, não é, essa ideia de que o verbo ser tem que ficar no singular. Não perturbe, já sou perturbado o suficiente. Olha aí. Eu já sou perturbado o suficiente. Em vez de ou ao invés de. Essas expressões são legais, sabe? Assim, dentro da redação, a gente tem que dar atenção a elas. Cuidado com o afim junto, o afim separado. Olha, gente, eu tenho uma aula que a gente trata do verbo trazer, né? Eu já usei até nas revisões o traz e o traz, né? Essas duas palavras existem na língua portuguesa. Mas aqui, ó, o menino às vezes confunde o atrás, nas costas, advérbio, com o verbo trazer, terceira pessoa do singular. Ele traz, é esse. Ele traz bons ares para o ambiente. Ele traz sempre uma surpresa para nós. Ele traz sempre um presente. Aí esse verbo trazer. Esse outro traz ali, gente, é lugar, anterioridade, as costas da gente. Esse em vez de e ao invés de também existe, sabia? O ao invés é contrariedade, o em vez é no lugar de. Ao invés de mandar um e-mail, resolvi telefonar. Em vez de mandar um e-mail, resolvi telefonar. O que é que vocês acham aí? Que é o mais cabível ao contexto? Em vez de ou ao invés de? Tente aí trazer a noção de uma coisa no lugar de outra ou uma coisa contrária à outra. Olha aí. E-mail não é contrário a telefonema, né? Mas eu posso colocar um e-mail no lugar do telefonema, no lugar do telefone. Então, por isso, em vez de mandar um e-mail, resolvi telefonar. O em vez de traz essa conotação, não é? De troca. Não Alencar Arsênio. É a letra B. Porque aqui nós estamos com essa noção de troca e não de contrariedade. Beleza? São chatinhas, viu, essas expressões, gente. Mas é o que mais ocorre na redação. Tu viu aí que a gente ia mostrar aquilo que mais ocorre na redação. Atenção, em vez de é usado como substituição, viu? Troca. Enquanto a expressão ao invés de é usado como oposição. Bingo para nós. Adiantamos aí a explicação. Acertamos, não é? Então tem que ter muito cuidado. Professor, mas às vezes a gente escreve tão rápido que a gente nem vai lembrar desses detalhes. Justamente por isso. Por isso que o candidato errou. Esses dois trazem aqui. Porque a sonoridade, gente, é muito próxima, é muito aproximada. E quando a sonoridade é muito aproximada, nós temos que ter cuidado, viu? Não pode ser assim de supetão, por isso que tem que deixar bastante tempo para pensar. A empresa tem uma postura conservadora ao invés de uma postura liberal. Olha aí, ó, as duas palavras que se opõem. Conservadorismo e liberação, liberalidade, libertinagem. Mas não é bem isso, né? Aqui o tradição e o moderno. Então a empresa tem uma postura conservadora ao invés de ter uma postura liberal. Aí não é bem troca, não é bem substituição. Aqui a ideia é de oposição. Se é oposição, a expressão é essa, porque essa é a ideia de oposição, é ao invés de.
E aí a gente reforça nessa aula, professor, realmente eu tenho que ter cuidado, professor. Eu nem me importo com isso aí, por isso mesmo. E a gente não se importar com isso aí, a gente perde ponto na competência 1. Decidi ir de carro para o trabalho em vez de ir de ônibus. Agora houve uma substituição de veículos. Carro não é contrário a ônibus. Sacou a pegada? Quando é ao invés, a gente vê que há palavras opostas no contexto da frase, quando é ao invés de. Quando não tem essa conotação de oposição, de contrariedade entre palavras, a gente vê que é substituição, é troca de uma coisa por outra. E aí dá certo, você vai botar o em vez. Olha uma observaçãozinha, bora ler. Na dúvida, use em vez de, já que essa locução também inclui o sentido de ao contrário de e, portanto, também significa ao invés de. Olha aí, que interessante. Na dúvida, né? Mas vamos ficar mesmo com a nossa regra que a gente tem ensinado aqui. Ficou fácil, pessoal, com essa explicação. Palavras opostas ao invés. Uma coisa trocada por outra em vez. É como tu dissesse assim, ó, agora é a vez do ônibus. O carro já foi, entendeu? Agora é a vez do e-mail, o telefone já foi. Então, na troca e na substituição é em vez. A nível de ou em nível de. Em nível de proposta, o assunto deve ser mais discutido. A nível de proposta, o assunto deve ser mais discutido. Lembrando que a expressão a nível de só está correta quando significar à mesma altura. Né? Hoje Santos acordou. Hoje Santos acordou ao nível do mar. Né? Usa-se em nível sempre que houver níveis. Esse problema só pode ser resolvido em níveis de diretoria. Já existem os níveis, não é? Como se fosse, já existe as hierarquias, os cargos, os padrões. É sinônimo de níveis nesse contexto aí. Hoje Florianópolis acordou ao nível do mar, igual ao mar. Legal, gostei. É uma palavra que dificilmente você vai usar na redação, diferentemente daquela ao invés e em vez, mas é bom aprender. A pesquisa será realizada em nível nacional. Show! Alguns gramáticos preferem que se use com relação, no âmbito, em relação. Concordo, também já ia pedir para trocar. Quanto há no lugar de em nível, não é? O assunto deve ser discutido a nível ou em nível. Então ficou fácil, é em nível. Não é? O em nível pode ser trocado com relação à proposta, o assunto deve ser discutido, deve ser mais discutido. Com relação à proposta, no âmbito da proposta, no que concerne a tua proposta. Quanto à tua proposta, olha o quanto ao. Dá para botar aqui no lugar do em nível, não é? Quanto à tua proposta, o assunto deve ser mais discutido. Então ficou aí fácil para a gente. Que legal, professor, entendi. Professor assistente, muito bom dia. Fala de qual cidade? Letra A, exatamente. Esse ao meu ver ou a meu ver, você não vai usar na redação de jeito nenhum por conta do meu, não é? Esse pronome primeira pessoa nós vamos evitar na redação dissertativa, mas é preciso aprender as duas expressões, a meu ver ou ao meu ver. A meu ver, o evento foi um sucesso. Ao meu ver, o evento foi um sucesso. O que é que vocês acham? A meu ver, o evento foi um sucesso. Ao meu ver, o evento foi um sucesso. A meu ver, não é? Não precisa o artigo.
Vocês sabiam o que é um artigo, né? Ligado ao a preposição, que faz o ao, que é o a mais o. Não há uma obrigatoriedade. A explicação é essa aqui. Não se deve usar artigo nessas expressões em que o substantivo ver significa opinião, juízo, a meu ver, a seu ver, a nosso ver. Também não se usa artigo em estar a par. Não vou dizer eu estou ao par. Não. Eu estou a par da situação. Pode entregar o carro. Foi eu quem emprestei, digamos que eu diga isso. Estou a par do pedido, da situação. Estavam todos a par e não ao par dos últimos acontecimentos. Outros exemplos, não é? Nós podemos ver aqui. Esta situação, a meu ver, deverá ser resolvida ainda hoje. A questão é que a língua portuguesa admite de forma facultativa que se use artigo antes de pronomes possessivos, meu, minha, teu, tua. Assim, não seria errado usar ao meu ver. Porém, os gramáticos não o considerarão correto. Eu acho que é isso. Tá bom, pessoal? Essa é a explicação. Professor, então como eu não vou usar na redação, eu ainda escapo disso aí, porque ainda existe essa possibilidade. Mas quem decide aí são os filólogos, são eles que avaliam o que é correto ou o que não é correto. Beleza? Essa faculdade, essa coisa de ser ou não possível colocar artigo definido antes de pronome possessivo, é o que faz da expressão aceitável, não é? Mas prefira a meu ver. Prazo, pessoal, é uma palavra masculina, né? Prazo. Então será que é a prazo ou a prazo com crase? Professor, eu tenho grande dificuldade em usar a crase. A crase, realmente, ela é de domínio um pouco mais sofisticado da língua. Primeiramente, entender que é a união da preposição com o artigo feminino. E só se admite artigo feminino a diante de palavra feminina, não é não? Então vamos ver aqui, os produtos podem ser comprados à vista ou a prazo. Vocês escolheriam qual? Letra A ou letra B? Bora participar nessa daí, Arsênio. Em Uruçuí, rapaz, Uruçuí entrando aí, dando bom dia para nós. A avaliação aqui, Uruçuí, nós estamos falando... A avaliação que nós vamos ver é só esse errozinho aqui. Para vocês, detalhezinho, a banca aí vai ver, vai. Se você precisar usar essa expressão aí a prazo na redação, você vai sim ser pego aí. Achamos a resposta certa, é o que eu imaginava. Os produtos podem ser comprados à vista. Esse tem porque a palavra vista é feminina, então vai aceitar essa modalidade de preposição mais artigo feminino. Então, porque tu sabe que essa crase aí é o A mais A. Esse primeiro A é a prep e esse segundo A é o artigo. Essa aqui não teve por quê, professor? Porque aqui não vai aceitar um artigo feminino. Os produtos podem ser comprados à vista ou ao prazo também. Não vou usar ao prazo. A prazo, a expressão é essa. Não existe crase diante de palavra masculina, bingo para nós já havíamos antecipado isso, portanto deve-se escrever a prazo, a pé, a cavalo, a bordo. Todos estão a bordo, certinho. Eles andam a cavalo, certo? Comprei tudo a prazo, nós fomos a pé. Tudo isso são locuções adverbiais de modo, né? Então é o que nós chamamos locuções adverbial de modo. Por que locução, professor? Porque tem duas palavras na função de uma só, na função de um advérbio. Tem a preposição e tem um substantivo, a cavalo, então é uma locução adverbial. Outras dicas que eu posso te dar. Nunca use crase antes de palavra masculina. Fui a pé ao restaurante, paguei a televisão a prazo. Nunca use crase, gente, antes de verbo. Meu irmão começou a trabalhar. Eu já vi, viu, nas redações,
Estudante botando uma crasezinha aqui, coisa que é proibido. E eu dou um recadinho para ele lá, ele aprende bastante, ó, nunca bote crase diante de verbo. Elas estavam dispostas a terminar o jogo. Tanto faz, viu, pessoal? Tanto faz o verbo estar no infinitivo ou conjugado, não vai ser possível, porque verbo não vai aceitar um artigo feminino. A explicação é bem lógica e bem rápida, não é? Essa tag é boa, hein? Anexo, em anexo ou anexa. Vocês já viram essas expressões? Já, professor. Lembrei também aquilo que é calcanhar de Aquiles de muito estudante. Essas palavras aqui, ó. Lembrei delas, rapaz. Seção, sessão, sessão. Aí, essa daqui ainda tem mais uma maneira de escrever ela, ó. Secção. Essas palavrinhas aqui, meu amigo, são as chamadas palavrinhas parônimas. Elas são muito confusão na vida do estudante, viu? Eu lembrei porque esse monte de palavra anexo, em anexo ou anexa. Sem a preposição, tem função de adjetivo e deve concordar com o substantivo, claro. Aqui está associada. O termo de compromisso segue anexo, tá certo? Concordando aqui com a palavra termo. As fotos da formatura estão anexas. Agora, com preposições, é uma locução adverbial de modo, é invariável. Simples assim. Independe de gênero ou número. Em anexo, envia os recibos de compra. Tá certinho. Eu não estou qualificando recibos, eu estou dizendo aí que é um modo como os recibos estão indo. Estão indo em anexo, estão sendo enviados em anexo. Ao trabalho de geografia, está em anexo. A nota, digamos. Se fizer referência a algo que se encontra dentro do documento, recomenda-se no anexo ou nos anexos. Assume a função agora de substantivo. Entendi. O lucro total da empresa é mencionado no anexo. Aí já estou dando nome a alguma coisa, como se fosse sinônimo de relatório. As notas dos alunos encontram-se nos boletins, nos anexos. E aí, vamos ver aqui como é que vai se engendrar isso aqui. Sim, voltando à história do sessão. Professor, aqui é uma reunião, né, um momento da vida da gente. Esse sessão aí. Reunião, momento, instante. Esses dois secção aqui, sessão é um compartimento de um todo, né? E essa sessão aqui é a bondade nossa, é a gente doando, doação, sessão de donativos. Isso aí também é muito comum errarem, hein, viu, pessoal? Muito comum mesmo. Muito comum. Encaminho em anexo, olha aí, advérbio, os documentos solicitados, né? Encaminho anexos os documentos solicitados. Encaminho anexos os documentos solicitados. Tá errado, né? Encaminha anexas as notas solicitadas. Encaminho anexos os documentos solicitados. Show de bola. Viu, pessoal? Em anexos documentos. Está errado porque tinha que ter aí, se é um advérbio de modo, em anexo, encaminho os documentos. Ou então, no mínimo, coloca aí entre vírgula para entender que isso aqui é uma locução adverbial de modo. De qualquer forma, está errado por isso. Beleza, pessoal? Olha aí outro errado. Olha, encaminha anexa as notas. Outro certo, desculpa. As notas solicitadas às anexas. Nota feminina concorda em gênero e número, com certeza. Aqui só mudou o verbo, não é? Eu encaminho, ela encaminha, não é? Eu ou ela, tanto faz. Anexo é adjetivo e deve concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere.
segue anexa a carta, correto? Só é uma carta, é feminino, por isso anexa. A carta de apresentação. Muitos gramáticos condenam a locução em anexo, portanto, dê preferência à forma sem preposição. Beleza, mas é preciso entender que quando é advérbio, como é nesse caso aqui, não importa, os documentos estando no plural, essa expressão não é irmã dessa, não é concordante. Essa sim, anexos é adjetivo de documento, anexas é adjetivo de notas, entendeu? Anexo de documento, tá errado porque tinha que ter um Szinho aí, no plural. Online, ou online. Galerinha, a banca examinadora, ela não cobra expressões em inglês, viu? Então fique tranquilo, se você precisar escrever o nome de algum autor aportuguesado, ela não vai te corrigir. Emily Durkheim, John Locke. Agora, Paulo Freire, né? Ela vai cobrar, viu, pessoal? Se precisar escrever Paulo Freire. Até um dia desse, na internet ela não cobrava mais. Ela não cobrava, mas ela hoje cobra, porque a internet já é uma palavra aportuguesada. Porque é o seguinte, por um motivo simples. A banca só pode te cobrar a ortografia de palavras e termos que estejam no VOLP. Beleza, pessoal? VOLP é um documento que significa vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Haverá um treino, eu estou falando isso porque a palavra online, ela é sim, essa linha ligada, né, online. Haverá um treinamento online para os colaboradores, haverá um treinamento online. É natural que o online seja esse, no natural inglês, não é? Mas a gente escrever online na redação não vai ter grandes perigos, porque a palavra é inglesa, só por isso. Mas não é porque a banca não vai cobrar que a gente não tenha que aprender o correto, né, pessoal? Simples assim. O termo online significa estar conectado, direta ou remotamente, a um computador e pronto para uso, ou estar em conexão com sistemas de processamento e ou transmissão de dados. Logo, é sinônimo de acessível, conectado, disponível, em conexão, em linha, em rede, na internet, entre outros. Participei hoje de uma reunião online com meus colegas. As inscrições para o concurso devem ser feitas online e amanhã à noite estarei online para conversarmos no chat. O antônimo, o contrário de online é offline. E você vai escrever também assim, offline. Beleza, galera? Show, professor. Professor, e esse a partir ou a partir? Cuidado, que aí também é uma locuçãozinha adverbial. A partir da próxima semana não será permitida a entrada com crachá de identificação. Eu não marcarei essa aí não. A partir da próxima semana não será permitida a entrada sem um crachá de identificação. A partir da próxima semana não será permitida. Então repete tudo, a diferença aqui é qual é que tu vai escolher. Se está correto tu escolher isso, se está correto tu escolher esse ou esse. A diferença aí é simples, porém, conta ponto. Esse aí vai sim ser cobrado, viu? Sem sombra de dúvidas. E você vai precisar usar o a partir na redação. Será que é esse com crase? Será que é esse, professor, separado, o a de partir? Ou será que é esse junto? Facinho, facinho. E aí, a virtude está no meio ou está nos extremos? A virtude está no meio, professor. Frase filosófica aristotélica, exatamente. A partir é daquele jeito. Esquece o teu a partir junto. Esse teu a partir junto, parte ele. É só lembrar disso. E o a partir não tem, não é? Digamos que vamos pegar aqui, vamos entender que partir é verbo. Então, o que foi que o professor Rufino falou agora há pouco? Não se põe
De jeito nenhum, crase diante de verbo. Por isso a explicação de não se usar o a partir. Leve isso aí para a sua vida que você não vai errar. Beleza, pessoal? Não há crase antes de verbo. Bingo, professor. Eu vou pegar essas dicas, cara. A locução a partir indica, a partir de, indica o ponto de partida, viu? É o ponto de partida. Partir. Eu não saio quando eu vou partir na viagem. Eu não saio de um determinado lugar. Pois é. É o ponto de partida de alguma coisa. Refere a algo que aconteceu de um determinado momento em diante. A partir de amanhã, eu farei caminhada todo dia. A partir de hoje, eu não te aborrecerei. A partir de agora, serei mais atento. A partir de segunda-feira, começo minha dieta. A partir das 9, sairei daqui do canal para outro lugar, exatamente. Então, é nesse sentido. Então, eu não vou mais errar. Segura aí. Pagou o engenheiro, pagou ao engenheiro. Pagado. Pago ou pagado? Ao término da obra, a empresa pagou o engenheiro. Quem paga, paga alguém, ou quem paga, paga a alguém, né? Ao término da obra, a empresa pagou ao engenheiro. Olha aí. Ao término da obra, a empresa tinha pago o engenheiro. Ele quer a forma correta, dando um clique aqui, ó. Ao término da obra, a empresa pagou ao engenheiro. Porque realmente ao engenheiro vai ser o objeto indireto, não é? Desse verbo pagar. Quem paga, paga algo, a alguém. Tinha pagado o engenheiro. O certo era pagado, por isso esse aqui está errado. Professor, mas cadê o objeto direto? A empresa pagou. Está embutido na ideia. A gente sabe que é quem paga, paga em dinheiro, paga cheque, paga alguma coisa. Paga a obra. O verbo pagar exige de 2 complementos, viu? É como ele disse, ele é bitransitivo. Um deles acompanhado de preposição. Nesse caso vai ser o engenheiro, a pessoa. E o outro sem preposição, a coisa. Paguei o serviço ao engenheiro. Aí, ó, tá operando no vazio. Paguei ao engenheiro. Todo mundo sabe que está embutido na ideia ou serviço. É o que opera no vazio da comunicação. Isso pode, isso acontece. Outra dica, o verbo pagar faz parte dos particípios abundantes. Que você tem que ter cuidado, que é o TAV, terminado em dó. Eu tinha pagado, eu havia pagado. Agora, com o ser e o está, aí você tem que prestar atenção. Se é com o ser e o está, é pago. Por isso que esse aqui está errado, ó. Porque a regra pede. Se é ter e haver, é dó. Termina em dó. Eu tinha pagado, eu havia pagado. Beleza, pessoal? E não eu tinha pago ou eu havia pago. Ah, professor, eu falo demais. Desse jeito, eu tinha pago, eu havia pago. A gente fala porque a fala não se preocupa com as regras, gente, gramatical. Mas a gente vai tirar isso aqui da nossa vida. Vai aprender hoje na aula do tio Fino o quê? Que eu tenho que ficar ligado com o verbo ter e haver. Agora, ser e estar. O boleto foi pagado. Fica até estranho, não dá. Não é? Ó, o verbo ser está aqui, ó. Verbo ser, conjugado, ó. Ó, o verbo estar está aqui, ó. Conjugado na terceira pessoa. O boleto foi pago, o boleto está pago. O boleto foi pagado, o boleto está pagado. É errado. É mais difícil vocês cometerem esse erro bem aqui, porque fica estranho sonoramente. Ninguém quer dizer. O boleto foi pagado. Ah, professor, mas ainda tem gente que fala. Mas é mais estranho do que o de cima.
Então, fica ligado. Aqui é o T e o AV, beleza? É ado, pagado, adoado e não pago. Tá errado porque aqui só se fosse o C ou o está. Vamos ver se dá para botar ao término da obra, a empresa foi paga. Não, não dá. E no contexto não dá para botar o está pago, o engenheiro foi pago. Não dá. Beleza, pessoal? O contexto não permitiu. Ah, esse é através, rapaz. Ah, esse é através. Eu vejo a barbaridade. Já vi através assim, galera, ó. Eu já vi através desse jeito, eu tomei um susto. Já estão escrevendo em espanhol. Espanhol é que permite, não é? Botar aí acento em palavra oxítona terminada em Z. Não existe na língua portuguesa, pessoal, nenhuma palavra terminada em Z que receba acento. Não existe. Sabe por que não está ali no memezinho através com S e o através com Z? Não é porque aqui é para usar aquela expressão que vai te ajudar, gente, a iniciar o modo meio da proposta. O modo meio. Se a gente fosse seguir a risca, ao pé da letra, a palavra através quer dizer atravessar, não é? Estou a ver a Flavilto através do vidro, através aqui, através. Está através. Essa ideia de através não traz realmente ideia de modo meio, não traz. Por isso que muitos professores pedem para o aluno não usar o através quando ele for elaborar a proposta. É necessário que o Ministério da Educação invista nas escolas através de recursos oriundos dos impostos. A banca faz vista grossa, no sentido. Ela não vai descontar ponto porque ao invés de tu ter usado por meio, tu usou através. Agora ela vai contar pontos se tu usar esse através aqui, aí lasca. Que ele não existe na língua portuguesa. O cliente soube da alteração através do e-mail. O cliente soube da alteração por meio do e-mail. É o modo meio, como ele soube. Por isso está mais correto por meio. Repito, através é atravessar. Um espelho, uma coisa desse tipo. Tá bom? Essa é a ideia. Vocês vão usar isso aí, viu, lá na redação. Mas tem que ter cuidado. Para não usar aquele através ali espanhol. A palavra não existe, viu, pessoal? Por meio significa por intermédio. A locução através de expressa a ideia de atravessar. Ele olhou através da janela. Aí tá corretinho, né? Foi o que o professor Rufino acabou de dizer, né? As folhas secas passaram através da janela, o cachorro passou através da brecha do portão. A empresa comunica-se com seus funcionários por meio de e-mails, e não através. Por meio de amigos, conseguir um bom emprego. Então você viu que quando eu usei através, tudo era uma coisa passando, atravessando, né? As folhas passando pela janela, o cachorro passando pelo portão. Agora, quando é modo meio, como se executa uma coisa, é por meio de. Essa é a explicação de você optar por usar o por meio lá na redação e não através, tá bom? Quando você for elaborar sua proposta de intervenção social. Mas, lembrando, do ponto de vista semântico, a banca não vai se importar. Ela vai tomar o através como sinônimo de por meio. Beleza, galera? Ela vai se importar se tu escrever errado o através. Ortograficamente errado. Os 7 erros mais cometidos na redação. Verbo haver no impessoal, não pode ser flexionado. Houveram 2 guerras. Está errado, houve 2 guerras. O onde e o aonde, pessoal. Eita, no lugar do onde, prefiro o em que. Toda hora vocês usam o onde de forma errada. Como as próprias palavras indicam, a diferença entre onde e aonde é o a.
para saber quando usar um ou outro, portanto, é preciso verificar se o verbo demanda a preposição a ou não. Normalmente, os verbos com essa regência indicam movimento, por isso, normalmente, o aonde carrega essa ideia de movimentação. Vale lembrar que ambos os casos devem ser utilizados apenas para fazer referência a lugares, pessoal, a lugares e não a coisa, ideias. O Brasil é um país onde, tá certo. A cidade aonde a comitiva foi, aí tá certo, para onde? Felizmente, nosso tempo está acabando. Eu queria demorar demais nessa, mas você vai usar nossos slides para os estudos pessoal. E foi muito massa essas tiradas de dúvida hoje, né não, pessoal? Dessas palavrinhas traiçoeiras. Fui, feliz segunda-feira e até outro dia.